Olá, amigos! Você está na RSB TV, Rádio Sul Brasil e TV, com essa belíssima oportunidade de falarmos sobre o Vovô LP. E o Agnes, aqui nessa produção da RSB TV, hoje está na cidade de Diadema, no melhor lugar para nós falarmos sobre o vinil, o LP, o long play, que fez história, que os artistas nacionais e internacionais, eles fizeram grandes nomes, apresentaram grandes músicas e o público aplaudiu em geral com este trabalho de mídia maravilhoso, o LP. Estamos na casa do Vovô LP, isso mesmo. Numa cronologia magnífica, nós tivemos aí o LP, depois o CD, e agora o CD não existe mais, está nas mídias digitais. Então, imagina que o LP, que o vinil produziu o CD, e o CD produziu as mídias digitais que nós temos hoje, pendrives, nuvens, etc. Então, na cronologia perfeita, o LP, ele é vovô dessas mídias digitais que nós temos hoje em dia. E tem um canal no YouTube e também no Instagram chamado Vovô LP, que é com esta fera que está ao nosso lado aqui, Flávio Martinez Guevara, na cidade de Diadema. Estamos no estúdio dele aqui, que nós vamos estar batendo esse papo gostoso a partir de agora, falando sobre o Vovô LP, esse long play que ninguém melhor para falar sobre o LP do que o Flávio, porque ele tem uma coletânea esplêndida de LPs. E nós da RSB TV agradecemos a você por estar juntamente conosco, pelo seu like, pelo seu acompanhamento nas nossas redes sociais, que é no YouTube, no Instagram, também no fmsulbrasil.com.br. Você acompanha a programação da nossa rádio, bem como a programação da RSB TV, nossos lançamentos de cantores, grandes cantores que nós temos aí. Com a palavra, nós temos aqui Flávio Martinez Guevara. Olá, Flávio. É isso aí, um prazer imenso, Agnaldo, Agnes, Brasil. Isso já desde o tempo da rádio, né? Que maravilha. E agora dando uma sequência a esse momento maravilhoso também, que é levar para as pessoas o conhecimento e para o saudosista matar saudades, que é o caso que a gente leva, porque o long play em si, o vinil, né? Como a gente dizia, o vinil. Que é isso, que é o LP, né? Que é verdade. Como LP, vamos comprar um LP, vai sair então, o cantor lançou um LP novo, né? Então o Roberto Carlos mesmo, quando ele ia lançar um LP, era o único cantor que já tinha mais de 100 mil cópias encomendadas nas lojas de disco. Tá vendo? Porque aquilo já se tornou tradição do presente de Natal. E ele lançava sempre no mês de dezembro. E já existia aquela expectação por parte do público, né? Do próximo trabalho que era lançado. Tem gente que tem aquela sequência de todas as músicas dele, graças a esse. E se não desse aquele presente aquele ano que a pessoa já estava esperando. Servia de presente. Era o presente de Natal. O último lançamento do cantor, no caso aqui, que ele está citando do Roberto Carlos. E no caso, também, a diferença entre o CD e o LP é que nós temos muito mais informação e muito mais história dentro do LP. Porque ele não é só a questão do vinil, o disco em si, que é esse que vai girar na vitrola e vai ser tocado o sucesso de aquele cantor preferido da pessoa. Mas é a própria capa do CD, onde ela apresenta. Aqui, por exemplo, nós temos o Zezé de Camargo e Luciano no começo da carreira deles. Deixa eu apresentar aqui para o nosso público que nos acompanha, nossa gratidão a todos que nos acompanham e curte o canal aí da RSB TV. Ele está falando do Zezé de Camargo e Luciano. No começo da carreira. Mas no começo da carreira aqui, se você reverter para o público, você vai ver, aqui vinha o nome do cantor, vinha o nome do compositor, quando era produzido, qual era a gravadora. Então era uma série e uma capa artística também que era feita. E uma coisa que eu observo aqui neste LP, que é long play, como nós falamos antes, com o lançamento aqui do Zezé de Camargo e Luciano, é que era um presente para alguém da família, no dia 11 de 11 de 1995. Isso aqui foi um presente de um irmão para uma irmã. Que já deu para a pessoa. Que já deu para a pessoa isso aqui, que é o que nós falamos antes, isso né? A importância do LP. Aí por que tem essa dedicatória?
você está comigo. Porque eu, na época, eu fazia programa de rádio. Sim. E eu sempre gostei de tocar saudosismo. Não a música do sucesso atual, mas uma de 5, 10 anos, 15 anos atrás. Porque a pessoa que daquela época está gravada na memória da pessoa aquele sucesso. Só que as rádios vão para aquilo que está atualizado, aquilo que vai sendo lançamento. Mas aquela lembrança está dentro do coração da pessoa. Então, quando eu fazia o programa que eu tocava essas músicas, então a pessoa matava a saudade e recordava. Por isso que eu tinha que fazer essa seleção, que nem eu tenho essa coleção de LPs, e não é só de LPs. Eu tenho também de CDs, porque depois, quando foi entrando na década do século XX, XXI, aí já aconteceu que mudou. Sim. Mas antes do LP também, depois do LP, antes do CD, certo. É a fita cassete. Sim. Lembra da fita cassete? É a antecessora do LP, né? É verdade. E até os carros. Hoje em dia você tem o rádio com aquela aplicação do CD. Sim. Mas antigamente era a fita cassete. Chegando essa informação, Flávio, para o nosso internauta que nos acompanha na RSB TV, a Rádio Sul Brasil e TV, com a nossa hashtag São Paulo Ativa, que nós aqui com a cultura, esporte, lazer, a informação da cidade, como você tem nos acompanhado, nossa gratidão a todos. Antes do LP, do long play, né, o disco de vinil, que a sua produção, ele recebe esse nome, disco de vinil, porque a sua produção é formada de uma matéria chamada vinil, que vem do petróleo, né? Que é derivado do petróleo. Isso. Antes do vinil, desse LP, do long play, nós tínhamos aí um outro, né, que foi lançado com a cera de carnaúba, que ele tocava no gramafone. O pessoal que nos acompanha aí das décadas de 40, tinha que ser na base da manivela, girava ali para poder estar tocando, era o gramafone. Então antes, o antecessor do vinil, do LP, que é esse que nós estamos apresentando aqui, nós tivemos aí o gramafone, né? Que também, depois na sequência, veio paralelo ali, andando junto com o LP, a fita cassete, e depois aí nós tivemos na sequência o CD. Né? O CD. E falar em CD, antes do CD também, a gente fala o vinil e fala o long play, né? O long play, na verdade, era composto por 10, 12 músicas, a faixa 1 e a faixa 2. Mas, por exemplo, a pessoa não queria comprar o LP, ou mesmo, às vezes, a condição financeira, e um cantor também, às vezes, não tinha essa programação musical toda de 10, 12 músicas para gravar. Ele tinha uma, duas que poderia fazer sucesso. Então havia também, com as gravadoras, o compacto simples e o compacto duplo. Né? O compacto simples era uma música na faixa 1 e uma música na faixa 2. E o compacto duplo era 2 músicas na faixa 1 e 2 músicas, então complementava também essa fase de sucesso também, e havia essa facilidade para o público também, para ele ter aquela música. E às vezes, porque a maioria dos LPs, a maioria dos CDs, seja o que for, você pode ver que a pessoa grava 10, 12 músicas. Mas, na verdade, sucesso é 3 ou 4. No máximo, né? Entende? 2, né? Então, quer dizer, a pessoa às vezes compra porque está tudo aquilo lá. Mas, no caso, quando havia essa possibilidade do compacto simples e duplo, a pessoa ia por aquela música que ele queria ouvir. Certo, e era perfeito. o sucesso. E no caso do LP, para o pessoal mais jovem que nos acompanha, você tinha no CD, como é uma mídia que faz a leitura por laser, ela não tem que se preocupar a pessoa para ouvir. Mas o LP, você tem o lado A e o lado B, ou o lado 1 e o lado 2. Então você começa lá a ouvir, que nem o Flávio acabou de falar. Sempre tinha a música lançamento, aquela que pegava. E aí você já ficava na ansiedade. Lógico que você queria ouvir o CD inteiro, o vinil inteiro, mas sempre era tipo assim, era uma surpresa de onde era que estava, qual era a faixa, que era de sucesso, que tocava nas rádios. Mas né? Mesmo isso, Agnaldo, você tem que entender assim, você vê aí 10, 12 músicas, você põe a faixa 1, a primeira música, eles punham como aquela ia estourar. O carro-chefe. Era o carro. E às vezes não era. Era a terceira, quarta faixa. Porque o público era quem decidia isso. Que então, decidiu mesmo a gravadora, ela imaginava, e os seus produtores, que a trilha 1 que ia pegar, era uma caixinha de surpresa, que depois poderia vir uma outra faixa que era quem viralizava. Na atualidade utiliza a palavra viralizar. Naquela época não, era estourava de sucesso, né? Essa música que estourou desse cantor, hoje é viralizar. E nesse caso aqui do Zezé de Camargo, o lado 1 e o lado 2, nós temos aqui do lado 1 6 faixas
Do lado 2... Seriam 12 músicas. Nós temos mais 6, isso. Então são mais 6. Então são 12 músicas. E outro detalhe, você tinha que virar, né, o vinil. E aqui do lado do Flávio, nós podemos ver aqui nas imagens, a gente vai dar um close aqui, né, fazer um roll para vocês. Tem um toca vinil desse, né, que ele ganhou recentemente aí. Hoje, né, existe algumas pessoas que estão voltando a investir nesses toca CD, nesses toca vinil, nos LP. Havia o bracinho, né, as famosas vitrolas, né? O bracinho aqui aí, tem que destravar ali, ó, tá travado lá, isso tem que virar a manivelazinha, ainda mantém o mesmo padrão, mesmo as mais novas. Não, onde é que é? Tá fechado aqui, ó. Acho que tá. Agora sai. Então, aqui tem agulha, ele rodava o LP e ele ia correndo as linhas aqui, pulando de faixa em faixa. O vinil, ele tem um sulco que é gravado, que a agulha ela é muito fina e ela vai acompanhando imagina uma linha que ela vai circulando sempre na mesma ordem até o centro, e a agulha acompanhava essa linha, né, até o centro, e com um intervalo maior que era a divisa da faixa 1 e a faixa 2. E você nota a diferença, Aguinaldo? Aqui, por exemplo, ó, não é só o LP, nós temos essa etiqueta central. Aqui está o nome do cantor, aqui está o nome da música, aqui está o nome do compositor, aqui está o nome da gravadora, coisas que nós não temos nas mídias atuais, né? Todos os direitos autorais estão cunhados aqui, nós vamos mostrar aqui, ó, o nosso, vou fazer aqui uma imagem legal aqui, ó. Está cunhado aqui os direitos autorais, né, do cantor, gravadora, produção, produtores, número de série de lançamento, ano de lançamento, as trilhas sonoras. Então era muito importante o que hoje a gente perdeu, né, essa parte cultural mesmo, e educativa, porque a pessoa tinha aquele autoconhecimento daquilo profundamente. A informação aqui, né, automática, você estava ouvindo e com as informações do trabalho, né? Hoje não funciona assim nessas mídias digitais, e a qualidade do vinil, você sabe que a qualidade do LP, Flávio, ela é incomparável, como a válvula, né? Falando de ser da válvula, a captação de som, para quem é técnico de som pode entender isso. A captação de som dos equipamentos à válvula e do vinil é ímpar. Ainda não existe nenhuma tecnologia no mercado com toda a atualização tecnológica que nós temos, com a nanotecnologia, que se compare à fidelidade de captação dos instrumentos e da voz com o vinil e a válvula, né? Mas é verdade. Assim como também, o Aguinaldo, tem muito valor hoje em dia no vinil, é a capa. Sim. Tem capas que ela não tem efeito nenhum, mas tem capas que ela tem um resultado muito grande. Tem uma Dutra. Se você for... Aqui, por exemplo, eu tenho uma capa aqui, se vocês prestarem atenção, é do Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, para quem não sabe, ele tinha o irmão dele que ele fazia, não era o Zezé de Camargo e o Luciano. O irmão dele, se não me engano, ele sofreu um acidente e faleceu quando eles começaram a carreira. Aí esse irmão dele morreu. Nessa inteirinha ele estava triste, sozinho também, não tinha companheiro para ele gravar. Ele fez essa gravação solo. Esse disco aqui é uma raridade. É só o Zezé de Camargo, bem novinho ainda. Depois da morte do irmão. Aí depois de uns 2 anos é que ele juntou com o irmão dele, o Zezé de Camargo e o Luciano, que aí eles fizeram. Então, se vocês verem como a gente guarda essas lembranças, e isso se torna uma relíquia também. Flávio, através essa da capa. De criar esse acervo e manter ele, você começou isso, como que surgiu essa ideia do vinil, de você ir adquirindo tanto ali? Eu sei que você teve uma participação no rádio, na época aí... Eu fazia programa em 3, 4 rádios aqui em Diadema, as rádios comunitárias, entende? E eu fazia muito sucesso na rádio por causa disso, mas porque eu não usava o acervo musical da rádio. Sim. E eu não repetia a música. Nos meus programas não repetia. Eu tocava o Fábio Júnior, uma música deles, vamos dizer, a metade da laranja, mas aquela não tocava mais, eu ia tocar outra. Era você que decidia a playlist. Justamente. Então, o que eu tinha que ter? Sempre músicas renovando. Certo. Então nós tínhamos também, lógico que eu não ia comprar o LP, ele ia 0 quilômetro na loja, mas havia aqueles lugares que vendiam os usados. Então eu ia comprando, mas toda semana tinha que comprar 2, 3. Não é só isso. Quando terminou, que depois as rádios, o que ela continha? Trabalhava lá 2, 3 picapes,
quando você, o técnico de som, colocava uma, no outra ele já estava com a vinheta, na outra, depois quando você dava o intervalo que você ia para outra música, ele já estava naquele outro LP. Sim. A coisa era complicada. Sim. Aí quando vem o CD, não, porque aí no CD você colocava a programação toda. E quando veio a parte da internet, do computador, aí acabou tudo. Certo. Aí o trabalho acabou. Tanto é que antigamente, até os técnicos de som acabou muito. Sim. Porque antigamente tinha que ter o técnico de som. Né? Porque você estava falando, mas lá ele estava fazendo a autoprogramação. Sim. E depois, aí aqui como no computador você mesmo mexia, o próprio locutor é que fazia o programa. Sim. Não precisava mais do técnico de som. Sim, sim. Quer dizer, tudo vai vindo à modernidade, mas vai tirando emprego de todo mundo Sim. também. Eu soltei, inclusive, abri um parênteses aqui rápido nesse diálogo que ele está fazendo. Eu sou técnico de som em 1998, eu já estava nas rádios FM. Eu era técnico de som das rádios FM. E naquela época, que foi a época de glória do vinil, que nós estamos mostrando aqui junto com o Vovô LP, né, do LP, na emissora que eu trabalhava, às vezes você tinha duas picapes. Então as picapes, que é isso que o Flávio está aqui, só que a gente era picape de DJ, né, porque não tem essa tampa, ela era aberta, ficava as picapes, duas ou três do lado direito, né, picape 1, 2 e 3. Do lado esquerdo ficavam os equipamentos. Aí nós tínhamos as fitas de rolo para fazer a gravação, para fazer reverberação, que eram as fitas com os equipamentos Akai, né? Aquelas fitas, né, que a gente, elas rodavam, também ajustava. Não era fita cassete, eram as fitas que chamavam de fitas Akai, né? E elas ficavam do lado direito com todo o equipamento. À frente nós tínhamos outro equipamento chamado cartucheiras, que era as propagandas, as vinhetas, as pontes da rádio, essas coisas, eram colocadas naquelas cartucheiras, né? Tinha duas, três para tocar e uma gravadora. Então você tinha um cartucho mesmo, era um cartucho grande, que era uma fita mais larga, e a gente introduzia ali e rolava, né? Então o técnico tinha muito mais trabalho. Tinha a mão de obra que era. Né? Era mão de obra. Então você já ficava aqui segurando. A música que o locutor estava apresentando, no caso do Flávio aí, o técnico já ficava segurando na faixa 3 ali, por exemplo, e esperando que ele soltasse. Vamos ouvir agora Nelson Gonçalves com a música tal lá. A Deusa do Asfalto. A Deusa do Asfalto, que ele já conhece muito. Então o técnico já estava com ela na ponta da agulha aqui, com o disco rodando, né, o disco parado e o picape rodando por debaixo. E aí ele anunciou a música, chamou, soltava e cortava o microfone do locutor. Era assim que funcionava, né? Também. Então, muito bom essa... Aí depois, quando vem essa modernidade, tudo locutor mesmo, é só no botãozinho, ele fala, tal, já, a música tal, mas já está ela programada lá. Você sabe que hoje, Flávio, as rádios elas não funcionam mais nem assim como esse bate-papo. Tem algumas, não é todas, não se generaliza, que não precisam os locutores ir mais a um estúdio. É cada um na sua residência, tudo conectado online e alguém em algum ponto controlando isso, né, já combinado com antecedência ali, o que vai ser tudo lançado, o que vai estar falando, se for músicas, o que vai tocar. Então existe alguém que está colocando isso no ar, uma equipe, e os locutores estão cada quem na sua residência. Né? Até mesmo na televisão, essas TVs abertas, tudo, você vê que muitos estão falando pela internet. Sim. Então lá do estúdio, está entrevistando eles estão uma respondendo aquela questão que eles estão debatendo, mas ele está lá. Cada um está nos Estados Unidos, outro está na Inglaterra, outro está lá no estúdiozinho sentado como nós estamos aqui também. Esse é o Vovô LP, que sabe muito, né? Desde a época aí da Jovem Guarda também. Nós vamos continuar apresentando algumas coisas mais aqui. Vamos para um pequeno intervalo e eu volto aqui com o Flávio Martinez Guevara, o Vovô LP, que ele tem um canal e a gente vai falar um pouco sobre o canal que ele faz algumas apresentações a partir desse local, o Vovô LP. Muito obrigado a você que está acompanhando conosco aqui. Vamos continuar com essa entrevista, esse bate-papo gostoso com o Vovô LP, mostrando para você estas coletâneas maravilhosas de vinis, né, o long play. E voltamos já.